Oi, galera! Esse é o podcast Amigas da Maternidade. Eu sou a Maiara, tenho 25 anos. Eu sou mãe da Catarina, de 2 anos, da Marcelinha, de 1 aninho. Oi, gente, eu sou a Letícia, eu tenho 24 anos, eu sou artesã, empreendedora e fundadora do projeto Help Baby. Eu ainda não sou mãe, mas eu amo o assunto da maternidade, então, né, faz muito sentido eu estar aqui. E o nosso objetivo aqui no podcast é trazer profissionais que tenham qualquer relação com a maternidade, né, e histórias de mães reais para agregar conhecimento ao nosso podcast. E para inaugurar nosso podcast, pensando na volta às aulas, que para a maioria das pessoas começou hoje, segunda-feira, acredito que quando vocês ouvirem o podcast já vai ser a meio da semana, mas começou essa semana as aulas de quase todas as crianças. E nós vamos conversar hoje com a Cíntia. Ela é pedagoga, a gente vai tirar muitas dúvidas e a gente vai conversar sobre vários assuntos legais. E aí, Cíntia, tudo bem? Se apresenta pra gente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cíntia, tenho 28 anos, sou pedagoga com pós-graduação em psicopedagogia e neurociências. Gente, que rica. Humilhou. Você viu? Achei chique. Ô, Cíntia, e você tem outra faculdade também além dessa, né? Você fez uma outra faculdade antes. Então, antes de optar pela licenciatura, eu fiz administração em comércio exterior. Nada a ver com a área da educação, mas foi uma tentativa meio em vão. E por que de exatas, por que você foi para pedagogia? O que te encantou? Na verdade, ensinar exige, além de conhecimento técnico, lógico, vocação. Isso é fato. Então, mesmo tendo demorado um pouco para descobrir minha vocação, quando eu descobri, eu optei por pedagogia, porque dentro das opções de licenciatura, é o curso que oferece para o professor, não só professor, né, todo profissional da educação, uma visão mais ampla de todos os processos de ensino-aprendizagem da criança. Entendi. E, bom, falando então sobre pedagogia, você dá aula para criança, você trabalha com o que agora? Nesse momento, eu trabalho com a área administrativa-pedagógica, né? Já lecionei para educação infantil e há 5 anos eu trabalho só na área administrativa-pedagógica de um colégio. Uau! E sobre a. Então, falando aí um pouco sobre ensinar as crianças, qual que você acha que é a importância da escolinha na primeira infância? Porque hoje em dia existem, né, maternal 1, maternal 2, cada um coloca um nome, jardim, creche, pré, mas Uhum. qual que é a exata importância para as crianças hoje irem para a escolinha tão cedo? Bom, vamos começar com a definição da primeira infância, né? Para quem não sabe, a primeira infância ela categoriza crianças de 0 a 6 anos de idade. Né? Então, a lei exige que a criança esteja matriculada na escola depois dos 4 anos, com 4 anos completos. Porém, é importante que a criança esteja inserida no meio escolar antes disso, porque tem inúmeros benefícios. A escola contribui para a construção de diversas habilidades, entre elas, acho que as principais, a socialização, né? Porque a criança, quando ela está inserida na convivência com outras crianças e adultos também, ela aprende a compartilhar, trabalho em grupo, a competir de forma saudável, e isso já é introduzido na vivência da criança na primeira infância na escola. É aprimorado o comportamento, né? O convívio com a diversidade é muito rico para a criação de um ser humano mais tolerante, inclusive. Desenvolvimento da linguagem, então, nem se fala, não só a linguagem oral, a linguagem escrita, corporal, musical, entre outras que permitem que a criança no futuro tenha mais facilidade de se expressar. E acho que o que mais auxilia na rotina dentro de casa é a criação de rotina. A criança, quando ela frequenta a escola na primeira infância, ela tende a se adaptar melhor a rotinas, tanto na escola quanto em casa, o que auxilia bastante os pais também. Nossa, muito legal.
E falando sobre, né, aí da escola dos pequenos, Cíntia, o que que você poderia dar de dicas pra gente, né, quando a criança entra na escola pela primeira vez, né? Tem muita ansiedade dos pais e tal, a Mayara pode falar um pouco melhor, né, porque a filhinha dela acabou de começar a ida dela na escolinha, né? E a gente queria que você desse alguma dica e tal de adaptação e essa para ajudar nessa ansiedade e tal, na preocupação dos pais, né? Porque a gente não vê o que está acontecendo na escola, né? Então gera uma certa Aham. ansiedade. Ah, claro. A adaptação no início, ela depende muito mais da família do que da criança, porque a criança ela vai estar inserida num meio diferente daquele que ela é acostumada, apesar de aparentar que seja um pouco assustador, é novo, criança gosta daquilo que é novo, daquilo que ela vai experimentar, daquilo que ela vai descobrir. Mas se a família não se sente segura, essa insegurança passa sim para a criança. Então é importante que a família consiga conhecer bem a escola, pesquisar bem os métodos, os profissionais, a capacitação dos profissionais, para que a família se sinta segura em deixar a criança naquela escola. Essa segurança vai ser passada para ela e a adaptação vai ser bem mais tranquila. Falando um pouco sobre essa segurança, conheço algumas pessoas que, enfim, algumas por necessidade, outras não por opção mesmo, que são mães um pouco mais desapegadas, acredito eu, no melhor sentido da palavra, claro, mas que colocaram os bebês na creche com 6 meses, 1 ano, e outras, conheço outras, que foram colocar só depois dos 4 anos, porque foi quando sentiu segura em colocar. Pensando nessas duas mães, né? Vamos colocar assim. Uhum. Você acha que é prejudicial colocar o bebê, né, numa escolinha tão cedo? E você acha que é prejudicial colocar numa escolinha, entre aspas, tão tarde, já com 4 anos? Ou assim, é meio indiferente, ou acaba que não prejudica, é mais benefício que prejudicial? Como que é? Eu acho que a escola, ela nunca vai ser prejudicial para a criança, independente da idade. Mas eu acho que depende muito da necessidade de cada família. Por exemplo, a criança que entra na escola antes de 1 ano de idade, tem muitos benefícios, inúmeros benefícios. Acho que o único ponto negativo nessa faixa etária não é nem a questão afetiva, é mais a questão viral, porque o único ponto negativo que tem é a questão de doenças, vírus, virose, resfriado, gripe. Nessa faixa etária é bem comum que aconteça. Então, esse é o ponto negativo. Agora, os pontos positivos são inúmeros. O que vai mesmo é da necessidade de cada família. Como você disse, tem mães que realmente precisam colocar o bebê, né, com 4 meses, com 6 meses na creche, que é quando a mãe volta a trabalhar. Em alguns casos, é melhor mesmo que a criança esteja na creche, porque tem profissionais capacitados, infraestrutura adequada para aquela criança, experiência, né, dos profissionais e principalmente pessoas ali que são profissionais e são livres do senso comum. Aquele famoso, eu fiz com meu filho, então tudo bem, que normalmente avós ou parentes, né, que ficam com crianças, algumas vezes têm, né, no cuidado com esse bebê. Então, Ouve o bebê muito estando isso. então, o bebê estando numa escola, isso é completamente livre do senso comum. Os profissionais são baseados, ciência, né? Apesar das crianças serem tratadas com amor, com carinho, com respeito, tem base científica para cada atitude que é tomada. Então, eu acho que essa é uma das principais vantagens. A criança está sendo educada livre do senso comum, que às vezes se interfere negativamente na criação dela, na formação dela. Hum, muito legal, Cíntia. E Cíntia, eu queria tirar uma dúvida que eu acho que deve ser de muitas outras pessoas também, né? Quando a criança vai pequena para a escola, ela costuma fazer atividades
para nós adultos, a gente diz que é muito simples, né? Pintar, brincar, mexer com massinha, essas brincadeirinhas. E aí as pessoas, eu já escutei, né? Pessoas dizendo isso, tipo, mas vai colocar a criança para brincar na escola? Deixa brincando em casa. Então, se você puder falar um pouco por que brincar na escola é melhor do que brincar em casa, e também qual é a importância da brincadeira para o aprendizado da criança. Claro, porque diferente do brincar em casa, a criança brincando na escola, ela está sendo assistida de forma que aquela brincadeira possa proporcionar conhecimentos e desenvolvimentos na vida dela. Poucas famílias têm essa possibilidade de realmente ter a mãe ou um cuidador o tempo todo olhando e intermediando a brincadeira daquela criança. Normalmente são brinquedinhos, são colocados na sala e tal. Ok, faz parte também do brincar, né? Do passatempo da criança, mas na escola é diferente. No brincar na escola, a criança adquire conhecimento sobre o mundo à sua volta, ela desenvolve raciocínio, a criatividade, imaginação são estimuladas naquela brincadeira. Mas o principal é que não é só isso. Observando a brincadeira, que o mediador, né, no caso o professor, o educador, aprende sobre aquela criança. Então, a diferença de estar brincando na escola, não só o que a criança vai aprender, é possível que o mediador daquela brincadeira observe como a criança se sente, o que ela sabe, o que ela está desenvolvendo, aspectos dela, sua personalidade, coisas que muitas vezes a criança não consegue verbalizar. Então, não só a criança aprende brincando, como é possível que os adultos que mediam aquela brincadeira aprendam sobre ela, né, para poder encaminhar o desenvolvimento dessa criança. E sim, criança aprende muito brincando, e a educação infantil é isso, né? Ela é lúdica. Tudo que é ensinado até os 6 anos de idade é por meio da brincadeira. Uma vez eu tava num ônibus e eu ouvi de uma pessoa conversando, e ela era nova, assim, uma menina de 20 e poucos anos. Ela falou assim, cara, eu tenho uma filha e tal, conversando com uma moça. E ela falou assim, olha, muita gente me julgou porque eu engravidei cedo, mas eu dou graças a Deus, porque eu trabalho e eu chego em casa, me jogo no chão pra brincar com a minha filha. A gente rola no tapete o tempo todo. Se eu fosse mãe mais velha, eu não ia ter vitalidade pra tudo isso. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu não era mãe, nem pensava em ser mãe, mas eu fiquei com isso na cabeça. Quando a Catarina começou, enfim, brincar, e eu saí do trabalho pra poder ficar com ela, não são todas as mães que podem fazer isso, né? Eu tenho essa consciência. Mas a gente começou a observar muita coisa nela. Mas o que que nos falta? Nos falta o olhar profissional. Eu vejo ela brincando, né? Agora a Marcelinha também, mas a gente vê elas brincando, a gente vê o que elas estão desenvolvendo. Olha, pegou a caneta de um jeito diferente, pegou a caneta, o giz de cera de um jeito diferente, já fez um risco diferente do que ela estava fazendo antes. A gente consegue observar, mas a gente não tem um olhar profissional. Claro, e no Então, seu dia a dia também, no dia a dia das famílias, é difícil o momento em que a mãe ou a pessoa que cuida tem realmente o tempo disponível para estar somente observando a criança brincar. Às vezes, enquanto ela está brincando, você está aproveitando para arrumar a casa, para fazer alguma coisa, você não tem esse tempo muitas vezes disponível para dedicar a isso, a observar a criança brincar. então, aí é o que eu falo, né? Eu me sinto, às vezes, privilegiada por poder parar um tempo do meu dia e sentar com as meninas e brincar, escrever, desenhar e pintar. E até mesmo colocar alguns desenhos na televisão que estimulem elas a falar, a brincar. Porque o que que acontece, acredito eu? Todo mundo trabalha. As mães trabalham, os pais trabalham, chegam cansados e aí compram um brinquedo que já entrega tudo para a criança, porque já tem a luzinha, já tem o som, já faz o próprio brinquedo, entrega tudo para a criança. Então acaba que a criança demora para desenvolver, e aí eu vejo que é onde entra muito a escolinha. Porque lá na escolinha dificilmente vai ter esse tipo de brinquedo, dificilmente vai ter um tablet, dificilmente vai ter uma televisão para a criança ficar lá o dia inteiro brincando, enquanto o dia inteiro não, mas assim, aquele tempo que os pais poderiam estar dedicando, a criança tá ali num celular, num tablet.
Cíntia, e eu queria fazer uma pergunta agora, que a Mai levantou a questão do tablet, né? E tem as televisões também e tudo. É, você, como profissional, o que você acha disso? Uma vez eu acabei vendo, né, que parece que eles falam que é super estímulo, né? Quando você coloca na frente da televisão, tablets, né? Essas coisas. O que você, como profissional, acha? Pode deixar, não pode, pode deixar um pouco? O que, o que você acha? Qual é a sua opinião? Olha, eu acho que tudo aquilo que é dosado e que é supervisionado tende a somar. Por exemplo, tem muitos programas, tem muitos destinados à criança, né? Destinados ao entretenimento saudável da criança. Tem músicas pedagógicas e vídeos que ensinam a contar, que ensinam letras do alfabeto. Eu acho que tudo isso é muito válido, desde que seja com moderação e que seja supervisionado pelos pais, porque a televisão, a internet é cheia de muita coisa que pode se, que não pode se aproveitar. Então, tipo assim, você entrega um tablet na mão de uma criança, sem a supervisão, ela pode cair em inúmeros vídeos no YouTube, um vai levando ao outro, né? Tem uma criptografia que entrega vídeos parecidos, né, na mesma, mais ou menos na mesma ideia, só que nem sempre isso acontece, né? Então, eu acho que desde que seja mediado e controlado, acho que é válido sim, pode ajudar sim, bastante. Eu acho que essa questão de tablet, de YouTube, celular, enfim, eu acho que os pais devem usar como aliado e não como substituto. O que eu vejo que Ah, acontece com Muito certeza. bom. o que eu vejo que acontece muito é isso. A mãe tá cansada, tá de saco cheio, ou enfim, precisa fazer alguma coisa e toma o celular na Como mão da substituto criança, a de televisão, atenção, né? de atenção, exatamente. E não é assim, a criança, o que eu costumo falar, a criança não tem culpa que a gente precisa trabalhar, a criança não tem culpa que tem roupa para lavar. Então a gente precisa sim ter, ok, que a gente precisa fazer as coisas, e tudo bem, deixar ali com a criança brincando um tempinho, de repente não é YouTube, é um joguinho que a criança sabe jogar ali, que você já viu que é um jogo legal, ou é um. Você baixou um filme, alguma coisa assim, ok. E você deixar um tempinho e ir lá fazer o que você precisa fazer. Mas é um aliado, é um tempo, é um pouquinho. Depois você tem que voltar e dar Sim, atenção para sua criança, né? claro, Acho tem que que ser com as muita pessoas acabam. moderação. Isso, eu acho que as pessoas acabam pecando muito nisso. É. No excesso, né? No Uhum. excesso, exatamente. Inclusive na escola, dependendo da faixa etária, é utilizado sim jogos educativos, inclusive em aulas de introdução à informática ou algo do tipo. Tem jogos educativos muito bons que complementam o conteúdo trabalhado em sala de aula muitas vezes e que despertam o interesse e a curiosidade da criança sobre aquele assunto através de jogos, de vídeos. É muito interessante, mas sempre mediado por um adulto. Fora que hoje em dia, eu acredito que não dê mais pra gente criar crianças sem mostrar o que é um celular, sem mostrar o que é enfim, o mundo da internet, porque é o futuro. Então não tem Sim, como você esconder, né? Eu acho que não dá pra gente substituir as brincadeiras comuns que nós brincávamos, mas não dá pra esconder como as pessoas mais antigas faziam. Ah, meu filho nunca vai pegar em celular. Ah, é porque tem que se jogar no barro. Ah, porque hoje em dia já não é mais assim. Mas é igual a gente estava falando, tudo tem que ser dosado, né? É, sim, até porque hoje em dia a tecnologia é uma coisa do dia a dia, né? Todo mundo usa, então realmente a criança não ia ter como ficar de fora dessa, né? E as plataformas Então. já jogos, tudo já tem aquele próprio negócio, né? O Kids, que eles já separam um conteúdo que é seguro e que é legal para as crianças, né? Exatamente. É Desde legal. que tenha supervisão, né? Ah, sim. é verdade. É, e Cíntia, a Mai falou, né, que às vezes os pais estão cansados e tudo e não tem como dar atenção para a criança porque precisam fazer atividades, até as coisas de casa mesmo, né? É, e assim,
Tem como, você acha, introduzir as crianças para ajudarem nas atividades de casa? Ou você acha que criança realmente tem que brincar ou pode ajudar assim sei lá, lógico, né? De acordo Umas com as tarefinhas, né? habilidades dela no momento, né? Não vai botar uma criança de 2 anos para lavar um copo de vidro, né? Mas tem como elas ajudarem na atividade de forma segura? Você acha isso bom ou ruim? Com toda certeza, é ótimo. Isso estimula muito a independência da criança, organização, o senso de responsabilidade. A criança ela é cuidada o tempo todo. Fazendo com que a criança tenha pequenas responsabilidades, isso estimula muito a responsabilidade. Por exemplo, ensiná-la a colocar o lixinho dela no lixo, ensiná-la a guardar os brinquedos, tudo isso é muito importante. Também é trabalhado bastante na escola, mas quando se tem o apoio da família, nesse mesmo sentido, a criança desenvolve isso com muito mais facilidade. Então, a organização do quarto, né, de acordo com a faixa etária, guardar uma roupinha na gaveta, dependendo da idade, já é possível isso sim. Então, é importante ser introduzido aos poucos, de acordo com a capacidade da criança, com a coordenação motora dela e com a idade também, de acordo com o material que ela vai manusear, né? Não dá para uma criança lavar um copo de vidro, imagina a Catarina lavando um copo. Não. Mas guardar os brinquedinhos dela já é possível sim, e ajuda muito, estimula muito, principalmente a responsabilidade e o cuidado mesmo, né, com as suas coisas, com seus pertences. A Catarina, que é crianças, vocês sabem, né? Lógico que elas aprendem muito olhando, né? Observando a gente. As meninas, elas observam Sim, muito. Então, tudo que a gente faz, elas querem fazer. Então, tudo que eu ia fazendo, por exemplo, descascar uma banana. Daí eu pegava a casca e falava, agora eu vou jogar a casca de banana no lixo. Aí, jogava no lixo. E aí, eu sempre repetindo essas coisas. E a Catarina hoje, qualquer coisinha, a gente vai abrir um pacotinho de chocolate, qualquer coisa, ela pega o lixo, olha pra mim e fala, agora jogar no lixo. Aí eu, Ai, que sim, jogar no linda. lixo da cozinha. Aí ela vai no lixo da cozinha. Às vezes eu troco a fraldinha dela, ela mesma pega a fralda e fala, mamãe, agora jogar no lixo do banheiro. Aí ela vai no lixo do banheiro. Olha. aí Eu você tá tava vendo como isso aqui, desenvolve a autonomia. Às vezes você não precisa nem falar para ela, ela já sabe que ela precisa pegar aquilo e jogar no lixo. Então é, vai desenvolvendo a autonomia. essa semana mesmo eu tava dobrando roupa aqui no quartinho delas. E aí eu coloquei no chão, tô aqui dobrando e tal, vem a Marcelinha, olha, olha, olha. Daqui a pouco, quando eu penso que não, tá ela pegando a roupinha, que eu já tinha dobrado, ela desdobrou toda, claro, mas pegando, abrindo a gaveta e indo guardar dentro da gaveta, porque me viu fazendo. Eu achei muito Olha legal, que porque ela só linda. tem 1 aninho, né? Eu falei, gente. Uhum. E é importante, Letícia, principalmente as crianças com menos idade, né? Na verdade, até uns 10 anos de idade, porque eles passam por uma fase de não aceitar muito bem ordens diretas. Esse auxílio nas tarefas de casa, ele ser feito através de convite e não de ordem. É importante convidar a criança para te Hum. ajudar, para fazer aquilo junto com você, e não dar uma ordem para que ela faça. Ah, Nossa, legal. muito legal. Não sabia. Não Muito legal. impor, né, a tarefa, vai fazer sim e pronto, né? Isso, isso. Então você convida a criança, vamos ali com a mamãe, vamos aqui guardar essas roupas, vamos. Então, assim, convidar a criança para que ela não se sinta obrigada a fazer aquilo sem ela entender o porquê que ela é obrigada. Ah, sim, é Então verdade. é preciso, primeiro, como a Mai falou, o exemplo, né? Eles observam muito tudo que é feito. Então, o exemplo e o convite a participar daquilo que está sendo feito em casa. Nossa, Gente, muito muito legal. legal essa informação. E entra até naquele negócio que eu e a Letícia, a gente sempre costuma conversar, né? Que a gente precisa respeitar a criança. Quem gosta de receber ordem, gente? Sim, Ninguém gosta de receber ordem. exatamente. Ninguém gosta de autoritarismo. Então, por que a gente vai fazer isso com a criança? Faz todo sentido. Eu nunca tinha parado pra Isso pensar mesmo. nisso. Então, às vezes, a Exatamente. criança ela tem uma resistência de fazer algo pelo simples fato que ela não entende por que ela tem que fazer. Porque ela foi obrigada àquilo, ela foi condicionada àquilo sem entender que ela precisa
ajudar a manter a casa organizada, que ela pode colaborar com isso, com os brinquedos, seja lá o que for, ela pode colaborar para a organização, para o bem-estar dela e da casa dela, que não seja de forma imposta. E serve para várias outras áreas, né? Acho que para tudo na vida da criança, porque não faz o menor sentido a gente querer mandar esse autoritário com a criança de uma forma desrespeitosa, né? Ah, com certeza. Com certeza, há um bom tempo a criança ela é compreendida como um ser pensante, um ser que desde muito pequena tem as suas ideias, os seus pensamentos, que deve ser levado em conta, deve ser respeitado. E é bom levar isso para quem não é profissional, né? Para mães ou para quem lida com crianças de forma não profissional. É muito bom levar esse tipo de informação, porque até algum tempo atrás isso realmente era informação que só os profissionais conheciam. E agora é bom que as crianças estão sendo criadas em casa dessa maneira, de forma mais respeitosa e com esse pensamento que há um tempo atrás só os profissionais estudavam muito para ter. Então é muito legal levar esse tipo de informação para quem não é da área também, que é muito válido para quem convive com crianças em geral. Então, eu acho que a forma de educar respeitando, porque antigamente era aquele negócio, né? Criança não tem que querer, quem manda sou eu, vai fazer o que eu tô mandando. Criança não Acredito que pode Exatamente. questionar. Exatamente. E aí crescem adultos que não questionam. Crescem adultos que se. A gente, quantas pessoas a gente não conhece, profissionais, pessoas que são muito boas no que fazem, e a gente olha e fala assim, cara, vai ganhar dinheiro, você tá trabalhando num lugar que não faz sentido, a pessoa tá te pagando pouco, monta um negócio para você, você tem capacidade, e a pessoa nem questiona, não quer nem saber, para ela é só aquele mundinho. Por quê? Foi silenciada lá atrás. Isso Então, mesmo. às vezes, a criança, né, questiona os pais, né? Por que que eu tenho que. Por que que eu tenho que guardar os meus brinquedos? Porque eu tô mandando. Ué, não é assim? Eu acho Não faz sentido de forma não alguma para ela. faz. É. Então, essa. Tá aproveitando o gancho. Essa primeira infância, ela é importantíssima para a fase adulta. Ah, Obviamente, claro, né? porque os valores da pessoa, eles são construídos nos primeiros anos de vida de uma criança. Então, acho que um dos pontos mais importantes da educação infantil para formar um adulto com melhor, inclusive, inteligência emocional em vários aspectos, porque nesses primeiros anos, não só os educadores, né, não só a escola, mas a família transmite os valores que vão ser construídos por aquela criança. Então, a escola faz isso de diversas maneiras e a família também é muito responsável por isso. Então, é primordial a forma em que vai se lidar com a criança nessa faixa etária, porque é nesse momento que vai ser construído os valores e a personalidade daquela criança. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, que eu vejo. Eu conheço poucas pessoas que hoje ainda acreditam nessa coisa antiga de criança não tem que querer. Mas eu conheço pessoas, né? Que ainda agem dessa Infelizmente, forma. tem muita falta de informação, né? Sempre vai ter Muita uma, né? falta de informação. É exatamente para isso que a gente está fazendo o podcast, para levar essa informação para essas mães, esses pais e essas avós, principalmente, né? Verdade, porque às vezes um profissional falando, a pessoa escuta melhor do que se fosse uma outra pessoa falando, né? Sim, porque quando é a mãe que fala, tá mimando. Criança não tem que querer, tá mimando essa criança. Quem manda é os Mimando. pais. É mole, é mãe Nutella, o pai é bobão, sabe? Então, quando um profissional fala, aí a história é outra, né? Porque o profissional não conhece seu filho. O profissional Exatamente. conhece a ciência, né? Exatamente. Aproveitando esse gancho, quando o que a gente tem que ficar assim, vamos colocar em alerta, né, para as escolas. Eu
eu não conheço todas as escolas, não conheço todos os métodos de ensino que existem, mas quando que é um alerta para a gente ver se a escola está respeitando a nossa criança? Qual comportamento você acha que a gente tem que observar, principalmente na criança, ou, enfim, no método escolar? O que você acha que a gente tem que observar? Porque pode ser que exista ainda hoje professores ou diretores, enfim, que ainda acreditem que devam silenciar a criança. Sim, principalmente se a criança ainda não verbaliza tanto, né? Ela não fala tanto. Nossa, Mai, muito interessante essa pergunta, porque realmente existem muitos métodos de ensino, existem muitos sistemas de ensino, existem muitos modelos de gestão escolar. Então, assim, a escola, ela dificilmente vai estar prejudicando o desenvolvimento da criança. O que deve ser observado é se aquele modelo, aquela escola é o ideal para essa criança, porque cada criança é única. Existem crianças que realmente aprendem e se desenvolvem através da repetição. Então, como a gente aprendeu a ler, a escrever, como nós aprendemos o ba, baby, bobu, então como a gente era copiando no caderno, de fato existem crianças que aprendem assim através da repetição. Tem crianças que aprendem de forma lúdica. Então, assim, com certeza existe uma escola para cada perfil de desenvolvimento da criança. O que é preciso observar é principalmente o interesse da criança. Então, é claro que o início de ano letivo ou o início da vida escolar da criança, a gente não consegue se basear muito ainda, porque é um período novo de observação, né? Então, não tem como se basear muito nisso de início. Então, principalmente nas crianças que não verbalizam, como a Letícia falou, verificar se ela apresenta resistência a ir à escola, se ela apresenta dificuldades para ficar na escola, se ela tem prazer em pegar uma liçãozinha da escola e fazer em casa, que seja colorir, alguma liçãozinha, algo que foi dado para ela em casa, na escola, para fazer em casa, por isso é muito importante. Lição de casa ou qualquer tipo de atividade que a criança possa desenvolver em casa, porque é nesse momento que a família vai observar como que ela trata aquela tarefinha de casa, que seja um desenho para colorir, como que ela trata em casa aquilo que está sendo realizado na escola. E para crianças que já verbalizam, que já conseguem falar, são crianças que ficam talvez entediadas durante a aula, que não demonstram interesse pelas atividades realizadas. Então é interessante quem tiver a oportunidade, a possibilidade de procurar realmente um profissional da educação, um psicopedagogo, alguém que possa orientar, para verificar qual que é a forma de aprendizagem que mais desperta interesse e que mais vai trazer eficiência para o ensino-aprendizagem dessa criança. Mas, assim, existem realmente muitos modelos. Então, é realmente complicado escolher um e dá certo de primeira. Talvez não dê, talvez. Tem crianças que mudam de escola no maternal, no prezinho, porque aquela escola tinha regras muito limitadoras à criança. Então, assim, é um processo de muita observação. Isso lembrando, só para frisar para as minhas amigas que estão colocando os bebezinhos pela primeira vez na creche, que não é na primeira semana que a gente vai observar, não é no primeiro mês. Então, Então, esse início é realmente bem complicado. E não só o início da vida escolar da criança. Crianças que já são adaptadas 3, 4 anos na educação infantil, já vi muito, presenciei muito, toda vez que volta de feriado prolongado, de férias, tem aquela semaninha mais complicada na escola de readaptação. Tem a adaptação, né, que é quando a criança inicia a vida escolar, e tem a readaptação, que é quando a criança passa um longo período de tempo com a família e depois volta para a escola. Então, esses períodos de adaptação e readaptação, realmente é complicado tirar conclusões, mas sempre observando é possível sim entender se aquela escola, se aquele método está fazendo bem para a criança. gente, só contar uma historinha, eu e minhas histórias. Eu amo. Quando eu tava, quando eu tava eu não me lembro agora se era terceira ou quarta série, eu tinha uma professora. Gente, ela era, Deus me perdoe aquela professora.
Mas ela gritava de um jeito. Hoje em dia, eu acredito que já não tenho mais esse tipo de professora. Quero muito acreditar. Mas ela gritava, ela era muito histérica, ela era nervosa. E aí ela explicava as coisas. E eu sou uma pessoa que eu demoro um pouquinho pra entender as coisas, sabe? Ela explicava alguma matéria, alguma coisa. Não, nem me lembro o que era a matéria. E aí, tanto eu quanto alguns outros alunos, a gente não entendia. E ela gritava, como que vocês não entendem? E não sei o que. Aí ela mandava bilhete no nosso caderno. Né? E aí eu me lembro que minha mãe uma vez me questionou, né? Mas por que essa professora sempre manda bilhete? Por que você não entende o que ela tá explicando, Mera? Presta atenção, vem aqui, não sei o que. Eu falei, mãe, porque ela grita. Eu não consegui entender porque ela grita. E aí eu comecei a contar, né, pra minha mãe o que ela fazia, o jeito que ela gritava. Ela tacava as coisas na lousa. Ela era bem histérica. E a minha mãe discutiu com essa professora e mandou. Minha mãe trabalhava muito, né? Ela não tinha muito tempo pra ir na escola, né? Então ela mandou vários bilhetes no meu caderno, e falando pra professora me respeitar. E aí a professora mandava outro bilhete pra minha mãe. Eu sei que elas ficaram numa troca de bilhete assim um tempão. E aí, na quinta série, né? Que é quando. Não sei se hoje em dia é na quinta que troca. Que são vários Troca de escola, professores, né? né? Ah, Troca sim. de escola, aí muda vários. São vários Isso. professores pra cada Sim. matéria. E aí, cara, tinha um professor de inglês. Meu, o cara era fera demais. Era professor de inglês e professor de história. Eram os dois professores que eles faziam gincana com a gente pra gente aprender. Eles brincavam mesmo. Nós tínhamos já, sei lá, 11 anos mais ou menos, mas assim, eles brincavam de gincana e fazia competição. Meu, era muito legal. E foi aí que a gente mais aprendeu. Tanto eu quanto os meus colegas, a gente mais aprendeu com esses professores. Porque ensinaram pra gente de uma outra forma. Não ensinaram gritando, não ensinaram aquela coisa regradinha de apostila de escola. Meu, eles revolucionavam, assim. Tipo, a gente ia pro pátio, a gente sentava em grupo. Era muito legal. Então, acho que é legal observar para os maiorzinhos, né, para as crianças maiores, qual que é o método que o professor usa, porque eu acho que cada professor tem um método meio que exclusivo de trabalhar, e eu acho que faz sim toda a diferença os pais prestarem atenção, né, e os professores em si tentar abordar a matéria de uma forma que a gente, né, a criança queira entender, que a criança prenda a nossa atenção, né? A nossa atenção, ó. Olha eu voltando a Maiara de 11 anos atrás. Não, na verdade, o ideal seria se realmente cada professor trabalhasse com a turma de forma a cativar pelo menos a maioria dela. Então, principalmente em escolas públicas, que tem uma diversidade muito grande, cultural, social, econômica, e tudo isso conta bastante para o perfil de uma turminha de sala de aula, que o professor ele não seja engessado, não só na sua forma de educar, mas na forma da criança aprender. Porque tem professor que realmente ele é mais engessado no seu método, mas não deve ser assim, né? Somos preparados para trabalhar de acordo com o método que a criança aprende, não o nosso método de ensinar. O nosso método de ensinar ele está sendo transformado o tempo todo de acordo com a necessidade daquela criança, daquela turma, daquela série, da matéria, né? Então, o Uhum. professor ele precisa realmente estar se transformando a todo momento para conseguir captar todos aqueles alunos. Na sua experiência, nesse tempo que você trabalha na área, você acha que tem muita participação dos pais e mães? Ou é aquela coisa assim, deixou ali na escolinha e é isso aí, pronto. Você acha que eles participam realmente? Tanto o pai quanto mãe? Ou mais os pais, ou mais as mães? Olha, infelizmente ainda existe o caso de muitas famílias que, principalmente aí olhando para o público de escola da rede privada, que paga a escola e é obrigação da escola
cuidar de toda a educação da criança, que não é bem assim, né? É um trabalho conjunto entre família e escola. Agora, sobre a participação de pais e mães na escola, esse cenário tem se transformado bastante com o tempo, mas ainda assim é bem predominante a presença das mães na escola. O pai ainda é visto como aquela figura de autoridade, que só vai ser acionado em última instância. Por exemplo, quando a mãe, entre aspas, não consegue resolver um problema, geralmente ligado à indisciplina na escola, aí o pai é acionado, entende? Como se fosse aquela figura de autoridade maior. Mas de uns anos para cá isso tem mudado bastante, a gente vê muitos pais participando da reunião escolar, levando, buscando na escola, ligando para informações, principalmente nesse começo de ano, para saber se a criança ficou bem e tal. Então ainda é bem predominante a presença das mães na vida escolar dos filhos, mas tem mudado um pouquinho e isso é muito positivo porque a criança que ela é assistida tanto pelo pai quanto pela mãe, ou por todos aqueles responsáveis, né, criados pela avó, enfim, a criança que ela é acompanhada pelo maior número de responsáveis possível na família, ela se desenvolve de uma forma muito mais ampla, porque tem esse auxílio da família como um todo e da escola. Isso é bem nítido, assim. Eu acho que todo mundo tem um amigo, uma amiga que os pais estavam mais presentes e tem um amigo, uma amiga que os pais não eram tão presentes. E é nítido os adultos que essas pessoas se Se transformaram, né? tornam. Se formaram, Uhum. se tornam isso. Então, realmente, é aquela coisa, né, gente? A vida da criança começando. Então, eu não sei como. Aliás, não tem como a gente entregar a vida dos nossos filhos para outra pessoa, igual você falou, né? Alguns pais acham que é a responsabilidade da escola entregar tudo, né? Toda a educação, a formação, enfim, tudo para a criança. E não é uma via de mão dupla, né? Acredito eu. Sim, a escola é um apoio, na verdade, principalmente na construção de valores. Exatamente. Até porque eu acho, né, que a educação da criança não deveria ser de interesse dos professores, mas sim dos próprios pais, né? De principal Então, interesse dos pais, né? tem uma frase que a gente usa bastante, que a família educa, a escola ensina. Muita diferença Muito entre bom. essas duas coisas. Muito bom mesmo. Amei frase de efeito. Adorei. A É aquela frase de milhões. frasezinha de primeira reunião do ano, sabe? Ô, Cintia, agora para a gente falar um pouquinho aqui sobre transtornos, sobre autismo, eu pesquiso muito sobre isso, né? E eu vejo que muitos pais descobrem o autismo, principalmente, ou enfim, outros transtornos, através da escola, porque os profissionais eles observam, né? E acabam dando, um pré-diagnóstico, uma orientação para os pais levarem até um profissional e descobrem. Para os profissionais, como que funciona isso? O que vocês observam? Como que funciona? Na verdade, um pedagogo ou um professor, ele não pode dar um pré-diagnóstico. O que nós temos são informações e um conhecimento prévio sobre os principais transtornos neurológicos e psicológicos que são identificáveis ainda na infância. Então, a gente fica atento a pequenos indícios desses transtornos. Então, para dar uma dica, o que a gente observa em bebês, né, que ainda é um pouquinho mais complicado, não são todos os transtornos que podem ser diagnosticados ainda em bebês, mas o que dá para ser observado tanto na escola quanto em casa. Se o bebê ele apresenta um pouquinho de demora naqueles marcos de desenvolvimento, né, sorrir, sentar, engatilhar, andar, então, apresentar uma certa demora. É claro que tudo isso é muito complicado, porque é difícil comparar uma criança com a outra, não deve ser feito. Mas existe uma idade média, né, um tempo médio para que a criança comece a apresentar esses marcos de desenvolvimento.
Olhar fixo sem resposta, a criança ela fica muito tempo com um olhar fixo em algum objeto e se, vamos supor, você passa com outro objeto na frente dela, você chacoalha um brinquedinho, alguma coisa, ela não responde, né, com o olhar. E ela demora um pouquinho mais para aquisição da linguagem ou habilidades motoras, né, principalmente andar ou se equilibrar. Então, são coisas que a gente pode observar sempre com muita atenção e sem muita paranoia, porque tem crianças que realmente pode demorar um pouco mais. Então, por isso que o profissional da educação, ele não faz um pré-diagnóstico, ele faz observação de indícios e orienta a família sobre a necessidade de procurar um profissional que vai fazer todo um estudo de caso, todo um acompanhamento e dizer se realmente é um alerta. E para crianças maiores, né, já em fase escolar, de alfabetização, o que a gente observa é a distração, né, se distrai muito facilmente, se elas não conseguem se concentrar nas atividades, principalmente aquelas mais longas ou repetitivas, que às vezes são necessárias. Crianças que pedem muito para sair da sala, né, para ir ao banheiro, para beber água, que tem necessidade de estar saindo da sala, aquela criança está completamente entediada com aquele conteúdo, com aquilo que está acontecendo, pode ser um sinal de alerta também. Crianças que têm muito impulso, crianças impulsivas e aquelas que apresentam dificuldades motoras, né? Ao manusear uma tesoura, a forma de segurar o lápis, crianças que demoram mais no desenvolvimento da coordenação motora grossa, né? Que é a coordenação motora do corpo, e a coordenação motora fina, que é aquela com as mãos. Recorte, massinha de modelar, então tudo isso é observado pelo professor. Até o momento que a criança está brincando com massinha é observado e pode trazer muitos indícios da saúde daquela criança para o professor. Então, são sempre são pontos que a gente observa para orientar a família a provável necessidade de procurar um profissional. Nossa, são muitos pontos a serem observados, né? E aí Sim. que tá a importância do profissional da escolinha, porque os pais acabam, né? É muita coisa. E pra gente, esse olhar, ele acontece de uma forma tão espontânea, tão automática, que eu não sei te dizer ao certo em que momento a gente consegue perceber isso, porque é uma coisa muito espontânea. Então, assim, a gente consegue olhar e já perceber, eu preciso observar melhor essa criança, principalmente começo de ano, né? O professor não conhece, então não pode dar uma opinião prematura sobre a criança. Mas, às vezes, o professor bate o olho naquela criança andando, guardando a mochila, os movimentos, o jeito que ela se comunica. Então, e aí já levanta um ponto de atenção para aquela criança, e aí futuramente aí o procedimento padrão é que o professor, junto com a equipe pedagógica da escola, né, seja coordenação, direção ou orientador, depende do profissional que aquela escola tem, converse com a família a respeito dessa orientação, né, de procurar realmente um profissional que vai dizer se de fato são indícios ou se é uma característica própria daquela criança. E tá aí uma das coisas importantes dos pais sempre estarem participando, né? Por exemplo, a Catarina iniciou agora, né, na escolinha, e a gente sempre leva, ou eu ou o Matheus, a gente sempre leva. E a professora me chamou, a professorinha dela me chamou e falou, olha, eu queria te perguntar se é normal essa atitude dela, a gente chama ela pelo nome e ela não responde. E eu já li sobre isso, né? Porque, enfim, a cabeça da pessoa aqui. Eu entendi muito bem essa indireta sua, viu, Cíntia? Sobre a Da pessoa paranoia? pirada, paranoia. Sim. Ai, meu Deus. Não, porque a menina nem falava ainda, já tava lá, tinha um mês e já tava lá. Quando a criança deve falar? Quando é um sinal de alerta? E, enfim, e aí ela me procurou, né? Ela me chamou e ela falou: olha, a gente chama ela pelo nome, ela não responde, né? Isso é um sinal de alerta e tal. Então é importante, primeiro, os pais participarem, porque se eu não fosse participativa, ela não teria como falar comigo. E segundo, os pais terem atenção aos filhos, porque se eu não tivesse atenção com a Catarina, eu ia pirar, eu ia falar, gente, minha filha não responde, mas eu já conheço o jeitinho dela.
Então eu E já talvez sei você nem saberia responder a pergunta da professora. exatamente. Verdade. Exatamente. E Então, aí, tá deixa eu. vendo? Pode falar. Sim, Então, e não aí pode falar. a- aí eu comecei, porque assim, a Catarina, ela realmente ignora quando a gente chama ela de Catarina. E aí eu falei pra ela, filha, quando a gente chamar de Catarina, você tem que responder pra mamãe. Aí ela falou, não, 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 mamãe. Não sou Catarina, eu sou a Neném. Ai, meu Deus. Então, assim, tá explicado, né, gente? Tá Fala pra explicado. professora chamar de neném que ela vai atender. É, Tá vendo? Aí isso já muda a abordagem da professora. A professora vai trabalhar com ela a identidade dela. Muito legal. exatamente. E talvez se não fosse por esse toque da professora, a gente continuaria chamando ela de Neném. Agora a gente tá se Sim, policiando pra chamar cada vez mais de Catarina, explicando que o nome dela é Catarina. É isso. exatamente. Então Legal. é Então, um mas, trabalho muito conjunto. ô Cíntia, e quais são assim, os principais transtornos que uma criança pode apresentar? Os principais não, assim, os mais comuns. Déficit de atenção, autismo. Eu conheço só esses dois. Olha, foi feito um levantamento em 2020. Isso já levando em conta a pandemia, que levantou muitos transtornos psicológicos na criança, né? Porque a gente lidava muito com os transtornos neurológicos, por exemplo, espectro autista é um transtorno neurológico, mas as crianças passaram a desenvolver transtornos psicológicos, que então os principais mais observados na escola, em primeiro lugar e preocupantíssimo, depressão, Nossa, ansiedade Em crianças pequenas. em crianças pequenas. Um que é muito interessante, que é o transtorno disruptivo da desregulação do humor. Olha que nome complicado. Meu Deus. Na verdade, esse transtorno ele é muito confundido com bipolaridade. Porém, uma criança ela não é bipolar. A bipolaridade ela acontece a partir da adolescência. Então, essa alteração de humor em crianças tem esse nome super complicado, mas que também é muito presente e que é muito confundido com birra, com com comportamento indevido, então, mas é muito diagnosticado entre as crianças, então é muito importante saber observar principalmente alterações de humor da criança. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, o TDAH, transtorno do espectro autista, eu acho que um dos principais também observados na escola, a dislexia, transtorno desafiador opositivo, que é quando a criança ela simplesmente desobedece e desafia todas as figuras de autoridade que ela tem, que também é muito observado na escola. E também um dos principais estresse pós-traumático, que infelizmente a gente recebe Nossa. muitas crianças com estresse pós-traumáticos na escola e a gente consegue observar de uma forma muito diferenciada da família. Uma vez nós recebemos na escola uma criança que vinha de lares adotivos, né? Então, uma das famílias adotivas colocou essa criança, ele tinha 3 anos, né? Ele ia fazer 4 anos ainda no decorrer do ano letivo, então ele entrou na fase 1 da educação infantil. Então, foi assim, foi toda a equipe da escola, desde as tias da limpeza até a direção, orientados a observar essa criança o tempo todo, porque essa criança ela tinha um estresse pós-traumático tão forte que ele tinha medo de qualquer pessoa que se aproximasse dele. Então, Meu realmente Deus. é uma coisa muito dolorosa de ver, difícil de lidar, mas que infelizmente ainda tem grande quantidade nas escolas. E é onde o profissional precisa estar muito preparado para trabalhar com crianças nessas condições, porque é uma criança muito fragilizada. Nossa, quanta caramba. coisa, né? E os adultos resumem tudo a birra. Birra. Tá fazendo Exatamente, birra. Dá birra. uma surra que passa, né? É. É isso, Lamentável. infelizmente.
Mas sim, Gente, algumas desses transtornos, a grande maioria, pode ser diagnosticada até os 3 anos de idade, né. Então, uma visão profissional, mais um ponto positivo para a educação infantil nos primeiros anos, eh, a visão uhum. profissional mesmo sobre essa criança para poder verificar esses pequenos indícios que podem ou não significar um alerta. Isso mesmo que eu ia falar. Porque os pais, né, os que realmente são mais preocupados, que pesquisam, que vão atrás, podem confundir. Porque a gente tem esse negócio, né, de ter esse feeling de saber que, pô, não é uma birra. Tem alguma coisa que tá acontecendo. Então, às vezes, pode ser só um incômodo da criança e aí a gente. Um incômodo porque, por exemplo, não quer comer essa comida. E aí tem mães, pais, enfim, que viajam, que vão lá, meu Deus, essa criança tem, minha filha tem um transtorno, tem alguma coisa, por que não quer comer, porque de repente não quer comer mais. E tendo um profissional, enfim, tendo a escola, a gente começa a observar que não era. Era só um incômodo que a criança estava sentindo. Então tem os dois lados, né? Tem o Sim, lado de sim, pode ser que algo pode ser, passageiro. e tem o lado de que realmente pode ser um transtorno. Então, ter o auxílio da escola é a melhor coisa que tem, porque é um profissional, uma pessoa que estudou, né? Ó, algo muito confundido, principalmente na faixa etária de 5, 6 anos da criança, é a questão da alfabetização, da leitura e da escrita. Tem criança que desperta para alfabetização realmente na educação infantil, tem criança que aprende a ler na fase 2 da educação infantil, no início do primeiro ano do fundamental. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum aqui do Brasil, prevê que os professores trabalhem a alfabetização até o terceiro ano do ensino fundamental. Então, muitos pais se desesperam e levam as crianças com possíveis diagnóstico de dislexia, porque a criança ainda não lê com 7 anos. E ok, tudo bem. Essa criança às vezes não tem nada, mas o tempo dela, a forma com que ela aprende, com que ela assimila é diferente. Então, até a lei que rege, né, os conteúdos ministrados, que é a BNCC, ela prevê isso, que cada criança tem seu tempo. Então a gente observa assim sinais, mas às vezes é só o sinal de uma característica da criança, e não que ela desenvolve, ou que ela possui algum transtorno neurológico, psicológico. Uhum. Mas acho que de qualquer forma, fica, assim, fica não, mas acho que de qualquer forma vale o alerta. Ou você acha que tem coisas que não precisam ser passadas para os pais ainda? Assim, tem um certo tempo que você deva passar. Por exemplo, essa. É que esse exemplo é meio ruim, mas assim, essa professora que me chamou e. Olha, sua filha, quando a gente chama pelo nome, ela não responde. Você acha que ela deveria. Foi a primeira semana. Você acha que ela deveria, por exemplo, não questionando a profissionalidade dela, mas ter observado um pouco mais, um tempo a mais, ou é melhor falar para os pais logo de início, quando você percebe que tem alguma coisa errada, para poder ver, conversar com os pais e continuar observando ou não? É aquilo que eu te falei, a interação entre a família e a escola é uma ferramenta muito importante, é um aliado muito importante para a escola. A professora viu que você é presente na escola e viu a oportunidade de conhecer melhor a Catarina através do que você observa nela em casa. Então, eu acho super válido o que ela fez. Primeiramente, perguntar. Através da sua resposta, com certeza ela observou a Catarina de outra forma dali para frente. Então, acho que ela fez muito bem Uhum. em perguntar. Realmente não são todas as crianças que têm esse privilégio de ter pai ou mãe todos os dias lá na porta da escola. Eu vou ser sincera para você, tem crianças que eu conheço o pai, que eu conheço a mãe, na época de fazer matrícula no começo do ano, porque precisa assinar. A criança vai embora, vem, volta de van escolar, de transporte escolar. Eu não conheço, a gente não conhece os pais da criança. Então, É meio realmente, triste, né? triste, lamentável, mas infelizmente acontece bastante. Então ela viu ali uma oportunidade, uma ferramenta
para que ela possa observar a Catarina melhor, e ela usou isso de uma forma bem legal. Ela perguntou: errado seria se ela te chamasse e falasse: olha, eu observei que a Catarina não responde quando a gente chama, então talvez seria legal você procurar um profissional. Aí sim seria muito cedo para isso, mas ela só perguntou para melhorar provavelmente a observação dela a partir dali. Uhum. É assim, não, eu achei super válido. Achei super válido o que ela fez, a forma que ela me abordou. Achei super válido. Então, assim, em resumo, acho que vale. Então, quando você percebe que os pais são presentes, ou quando você tem uma oportunidade, acho que vale dar o toque para os pais quando o profissional está observando alguma pontinha de diferença ali na criança, para poder ter essa conversa, essa comunicação, né? Sim, sim. Então, se tem essa participação dos pais mais ativa, realmente fica mais fácil para a professora, porque é o que a gente estava conversando um pouquinho mais cedo. Às vezes a criança ela é de um jeito em casa, e ela é de outro jeito na escola, e isso é normal. A criança ela vai se adaptar àquele ambiente da forma que o ambiente exige. Então, tem criança que é mais desenvolta na escola, ou mais tímida na escola, então é super válido essa interação, quando é possível, da família e da escola, para o professor nortear também as observações que ele vai fazer e tudo mais. Gente, que papo gostoso. Eu amei. Ai, verdade, olha, já passou esse tempo todo. Pois é. Aprendemos muitas coisas. Então, gente, quem quiser a parte 2, deixa o like. Isso. Nossa, olha, esse assunto dá para fazer parte 2, parte 3, muitas Um partes. monte. Porque realmente é um leque de informações. Realmente. Infelizmente, a gente vai terminar o nosso podcast hoje. Para não ficar muito longo, mas Sim. a Cíntia super tá disposta a voltar. Eu Super colocando disposta. palavras no final. Tá super disposta a voltar. E, gente, quando esse episódio sair, bom, enfim, se vocês estiverem ouvindo é porque saiu, né? A gente vai colocar uma caixinha de perguntas lá nos stories do nosso Instagram, que é o @amigas.damaternidade. E aí a gente vai deixar uma caixinha de perguntas e vocês vão poder mandar perguntas pra Cíntia, ela vai responder. E, enfim, sejam criativos, perguntem mesmo tudo que vocês queiram saber. Se ficou alguma dúvida aqui do podcast, pode perguntar, que ela super vai responder pra gente. Bem legal. Sim, porque o coração de mãe é cheio de dúvidas. E vamos responder sim. Eu que o diga, né? Mayara, pode falar, né? Acho que eu vou ficar lá fazendo perguntas. Ai, muito bom, gente. Cíntia, você quer deixar alguma mensagem final, de repente alguma dica, qualquer coisa que você queira falar para as mães ou até mesmo pais que estejam escutando a gente? Olha, como pedagoga, o meu apelo é: participem da vida escolar dos seus filhos. Gente, vocês não fazem ideia do quanto isso ajuda no desenvolvimento da criança em todos os aspectos. Então, às vezes a gente pensa que às vezes a rotina é complicada, né? Eu falei, por exemplo, de pais, mães que colocam a criança na van escolar e tal. Às vezes isso é uma necessidade, claro, mas um dia que é possível sair mais cedo do trabalho, buscar a criança, fazer uma surpresa. E outra, a importância não é o quanto tempo você passa com a criança, é a qualidade desse tempo. Então, às vezes a criança tem a necessidade de passar o período integral na escola e chega em casa às 6, 7 horas da noite, dorme às 9, passa pouco tempo com a família. Mas se esse tempo for de qualidade, vai ser muito válido, muito rico para o desenvolvimento dela. Então, quanto melhor for a interação dos pais com os filhos e em parceria com a escola, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Conselhos de milhões, hein, gente? E parece Conselhos, tão óbvio, conselhos. né? Então. Mas, olha, o papo foi muito gostoso. Muita coisa legal. Muito. Eu acho que tem sim assunto para um próximo podcast. Acho que tem muito assunto para questionar lá nos stories.
E assim, Cíntia, muito obrigada por disponibilizar esse tempo que você já estaria dormindo, Isso, obrigada. porque agora são 11 horas da noite, quase 11h30. Sim. Mas muito obrigada mesmo por acreditar no nosso projeto e por disponibilizar esse tempo pra gente. Imagina, meninas, parabéns pela iniciativa, é um projeto muito legal e espero que consiga alcançar muitas pessoas, porque realmente é um tema muito bom de se trabalhar, de conversar e que realmente rende muita informação. Exatamente, é isso que a gente quer levar aqui para as mães, para os pais, enfim, para quem estiver ouvindo, Sim, informações relevantes, né? E essas, sim. meu, Com Então é maravilha. certeza isso, são. muito bom participar com vocês. Obrigada pelo convite. Eu espero voltar mais vezes. Com A gente que agradece. certeza. Um Bom, beijo, é pessoal. isso. Tchau, pessoal. Beijos e até a próxima. Até a próxima. Tchau.